Olá, bom dia. O meu nome é Vanessa Nuno. eh, Eu sou fisioterapeuta dermatofuncional. Fui aluna da Escola Superior de Saúde, onde está a decorrer a conferência. Entrei em 2012 para tirar a licenciatura, terminei em 2017 e depois ingressei no mestrado em dermatofuncional, o primeiro mestrado a nível nacional e internacional, que foi aqui na Escola Superior de Saúde do Porto. eh, em que eu terminei em 2020 com a tese que vos vou apresentar agora, sobre uma área dentro da dermatofuncional que eu gosto muito, que sou muito apaixonada, que é a terapia capilar. Agradeço desde já à professora doutora Andreia Noites pelo convite, poder participar nesta conferência e partilhar convosco o meu trabalho. Ela também foi uma preciosa ajuda no decorrer do processo da tese de mestrado, da minha tese de mestrado, juntamente com a professora Caroline Constante, foram as duas as minhas orientadoras, que sem elas era impossível a realização deste trabalho. Portanto, espero que gostem. Eu vou compartilhar aqui a tela agora. Com a minha tese, que então intitula-se de, como podem ver, eficácia do LED vermelho Eficácia do LED vermelho no aumento da densidade capilar na alopecia androgenética. Um estudo autocontrolado. Então, como todos sabemos, o cabelo é algo que faz parte logo da nossa do primeiro impacto que temos de alguém, não é? Da imagem de alguém. E, portanto, influencia bastante a nossa autoestima, a nossa satisfação com a nossa imagem corporal. E influencia as nossas relações com os outros, a nossa forma de estarmos a nível social, a nível profissional até. E a alopécia, a perda capilar, influencia, portanto, muito o nosso humor, o nosso estado de espírito, as nossas relações, e pode levar mesmo a casos de grande ansiedade, de grande depressão e influenciar de diferentes maneiras a nossa qualidade de vida. Portanto, é algo que nós, como fisioterapeutas dermatofuncionais, devemos dedicar a nossa atenção também, porque no fundo o cabelo é um anexo cutâneo, faz parte da pele e, portanto, às vezes parece que a parte capilar é um bocadinho subvalorizada ou não é dada tanta atenção, mesmo a nível de estudo. E é importante porque, de facto, é das componentes da imagem corporal que mais influenciam a autoestima de uma pessoa. Não completamente, mas também faz parte. Pronto, dentro do estudo da alopecia, que é algo cada vez mais comum, cada vez vemos mais pessoas afetadas, foi feita uma revisão bibliográfica, uma pesquisa da evidência científica sobre, mais especificamente, os conceitos e as palavras-chave da alopecia androgenética, chamada calvície, não é? Perda capilar, padrão feminino de perda capilar, que é um bocado diferente do masculino, como vamos ver, e os conceitos de laser de baixa intensidade, fototerapia, fotobioestimulação, fotobiomodulação e LED vermelho. Em relação à alopecia androgenética, a alopecia androgenética, a calvície, é de facto o tipo de perda capilar mais comum, em que a sua frequência e a severidade aumentam com a idade, além de terem vindo a aumentar ao longo dos anos também. Afeta mais de 50% dos homens com mais de 40 anos e afeta mais de 75% das mulheres com mais de 65 anos. E esta frequência e severidade aumentam com a idade precisamente porque a base da alopecia androgenética é uma miniaturização progressiva dos folículos pilosos, que se verifica num padrão de distribuição comum.
Ou seja, nos homens é comum vermos este padrão de distribuição de perda capilar, como está aqui na imagem, em que afeta a parte superior do corpo cabeludo, afeta as têmporas e o vértice, são zonas bem delimitadas. Nas mulheres há um padrão mais difuso de perda capilar, ou seja, pode afetar a parte superior do corpo cabeludo, assim como pode afetar o corpo cabeludo todo. E não tem zonas assim específicas localizadas, mas é muito mais difuso. A alopecia androgenética tem uma etiologia multifatorial e poligenética, em que se distinguem três grandes fatores. Como o nome indica, a androgenética tem então a parte genética, em que, havendo uma história familiar, o risco de ter alopecia androgenética é bastante aumentado, seja da parte do pai ou da parte da mãe, principalmente nos homens. Nas mulheres, isto ainda não está bem determinado, ou pensa-se que não é exatamente igual como nos homens. E já há mais de 200 genes identificados que são responsáveis pela alopecia androgenética masculina, tanto em cromossomas autossómicos como sexuais. Depois temos a parte, lá está, a andrógena, do norma androgenética, que está relacionada com a parte hormonal, em que entra aqui a testosterona. Não significa que a testosterona esteja aumentada a nível sanguíneo, pode haver ou não um aumento desta testosterona. Mesmo não havendo um aumento na alopecia androgenética, a testosterona a nível sanguíneo, ao chegar ao bulbo, aos folículos pilosos, encontra a enzima 5-alfa-redutase, tipo 2, e é transformada em dihidrotestosterona, é convertida em DHT. A DHT, por sua vez, ao chegar ao núcleo das células da papila dérmica, vai encontrar um receptor androgénico e ligar-se a ele, formando um complexo que vai então afetar as células da papila dérmica e prejudicar as suas funções de proliferação, migração, adesão e, portanto, vai influenciar negativamente a função de produzir cabelo. Na alopecia androgenética, lá está, mesmo não havendo um aumento da testosterona, há um aumento desta enzima 5-alfa-redutase e deste receptor. E, portanto, estes processos são potenciados, são exponenciados, não é? E esta miniaturização acontece de forma muito mais acentuada. E depois ainda há outro fator, que é a inflamação perifolicular, que também é percebida na alopecia androgenética, porque há um aumento das citoquinas inflamatórias, e esta inflamação vai afetar a produção de cabelo, vai afetar a papila dérmica, pode levar inclusive à fibrose, que leva a uma miniaturização irreversível. Havendo fibrose, cicatrização, depois já não nasce lá mais cabelo, não é? A função está completamente destruída. Depois temos os fatores ambientais, os fatores externos, onde entra aqui a epigenética também, não é? Além destes fatores ambientais aumentarem a inflamação, aumentarem o stress oxidativo, eles também influenciam a expressão ou não de determinados genes. Dentro destes fatores temos então o tabaco, a radiação ultravioleta, déficits nutricionais, um stress contínuo e, portanto, todo o estilo de vida também vai influenciar a progressão, a severidade e progressão desta condição. Para percebermos melhor como é que a alopecia androgenética acontece e como é que os tratamentos podem ajudar a conter, a evitar a progressão desta condição, precisamos entender o ciclo capilar, certo? Então, nós sabemos que cada cabelo nasce de um folículo piloso, depois há as unidades foliculares que são constituídas por 1, 2, 3, 4 folículos pilosos. Mas em cada folículo piloso está numa fase de crescimento.
cada ciclo capilar é assíncrono, nem todos os cabelos está a acontecer a mesma fase ao mesmo tempo, não é? E a maior parte dos nossos cabelos está em fase de crescimento, em fase anágena, e uma pequena percentagem em fase telógena, e uma ainda mais pequena percentagem, 1%, 2%, está em fase catágena. E nós já vamos perceber isso. Então, há 3 grandes fases no ciclo capilar. Há a fase de crescimento, como eu estava a dizer, que é a chamada fase anágena, que dura entre 2 a 6 anos, pode durar 8 anos. Isso vai determinar o comprimento do cabelo também, porque quem tem uma fase anágena de 2 anos nunca vai conseguir ter o comprimento de cabelo de uma pessoa que tem uma fase anágena de 8 anos, não é? Porque é muito mais tempo para ele crescer. Uma pessoa que geneticamente tem uma fase anágena curta, o cabelo vai chegar ali e, inevitavelmente, vai passar para a outra fase, não cresce mais. Não adianta colocar produtos, esperar mais tempo, que ele não vai crescer mais do que aquilo. Portanto, todos nós temos o nosso limite, ok? Depois da fase anágena, entra então uma apoptose controlada e programada das células da papila dérmica, do bulbo, que vai fazer com que haja uma involução da papila dérmica e, portanto, interrompe este crescimento, ela torna-se assim mais pequenina, que é para entrar em fase telógena, para o cabelo se desprender, o cabelo que cresceu se desprender da papila dérmica e finalmente ser libertado. Esta fase catágena dura entre 2 a 3 semanas, a fase telógena entre 3 a 4 meses, em que a fase de libertação do cabelo é chamada fase exógena, e depois o período de tempo que o folículo está vazio, sem entrar em fase anágena novamente, sem entrar em fase de crescimento outra vez, chama-se fase quenógena, que pode durar entre 3 meses a 1 ano. O que na alopecia androgenética pode ser prolongado, não é? Na alopecia androgenética, como há esta miniaturização, algo acontece entre a fase catágena tardia e a fase anágena inicial, que faz com que a papila dérmica seja prejudicada, seja afetada, e, portanto, o cabelo que ela vai originar na fase anágena vai ser mais fino, vai ser mais estreito, menos pigmentado, e também, como a fase anágena vai ser encurtada e ele vai nascer mais curto, vai ficar mais curto. Então entra mais cedo em fase catágena, em fase telógena e, portanto, aumenta também a percentagem de cabelos em fase telógena e diminui a percentagem de cabelos em fase anágena. E a fase quenógena, em que os folículos estão vazios, também acaba por ser prolongada, ok? Quando um folículo está vazio muito tempo, ele lá está, pode cicatrizar, pode fibrosar e depois esse processo já é irreversível, já não dá para fazer crescer cabelo outra vez ali, não é? Este processo de miniaturização vai acontecendo a cada ciclo capilar e por isso é que é progressivo. Ou seja, a cada ciclo capilar o cabelo vai crescendo mais fino, mais fino, mais fino, mais fino, mais curto, menos pigmentado e, portanto, torna-se um cabelo tipo velos, o que nós chamamos de cabelo tipo velos, quando atinge um diâmetro inferior a 0,03 milímetros. Um cabelo normal, com um diâmetro normal, independentemente se a pessoa tem um cabelo fino, médio ou grosso, ok? Ele tem normalmente sempre mais de 0,03 milímetros e chama-se cabelo terminal. Quando atinge este diâmetro, menos de 0,03 milímetros, chama-se cabelo tipo velos, que é um diâmetro por todo o cabelo igual. Um cabelo terminal tem a pontinha mais fina e vai engrossando, não é? Ao seu diâmetro normal. O cabelo tipo velos tem um diâmetro assim fininho por todo o cabelo, ok? Pronto, dada esta fisiopatologia, os tratamentos podem ter 2 resultados, ou interromper esta progressão, esta evolução da condição, ou também estimular o crescimento dos cabelos que já foram miniaturizados, mas que ainda estão lá, em que ainda há bulbo, não é? Como a professora Carolina ensina, onde há bulbo há esperança. Portanto, enquanto houver bulbo, nós conseguimos estimular essa produção de cabelo e torná-lo outra vez mais robusto,
e é esse o objetivo também, além de interromper a progressão da condição. Os tratamentos aprovados já atualmente para a alopecia androgenética, temos os mais comuns, que são o minoxidil tópico, a 5%, e a finasterida oral, a 1 miligrama. Se bem que estes dois tratamentos, lá está, nenhum tratamento cura, e têm que ser utilizados de forma contínua, diária, não é? Sem interrupção, para que se vejam resultados. Apesar disso, estes têm alguns efeitos secundários descritos. O minoxidil, que era um medicamento inicialmente antihipertensor, mas que depois percebeu-se que faz crescer pelo e cabelo, seja onde for, apesar de aplicado topicamente no couro cabeludo, lá está, pode provocar hipertricose facial, ou seja, pode fazer crescer pelos na face, principalmente nas mulheres, isso não é nada desejável. E pode causar dermatites também de contacto. Pronto. A finasterida, por sua vez, tem efeitos secundários como disfunção erétil, tem efeitos secundários a nível sexual, a nível também psicológico, já há casos descritos de depressão também, e ela não é recomendada para as mulheres, apenas para os homens, porque os estudos em mulheres não foram consistentes a nível dos resultados. Depois, temos também o transplante aprovado para o tratamento da alopecia androgenética, o transplante capilar, é aquele que é mais conhecido, não é? Mesmo cá em Portugal. Ele é bom se for aliado a uma boa fonte de dor e a uma boa equipa de cirurgiões, não é? Bem capacitados, tudo correr bem. Se a pessoa tiver indicação para isso e tiver disponibilidade também, financeira também, porque é um tratamento, no fundo, de um custo elevado a curto prazo, e ela também é mais vantajosa, esta terapia, este tratamento é mais vantajoso numa fase assim avançada como vemos nesta imagem. Porquê? Porque nós vamos querer preencher os espaços vazios, os espaços com perda capilar. Se nós estamos numa fase inicial, há muito menos área para preencher e nós só vamos preencher essa área onde há falta de cabelo. Portanto, o cabelo que ainda está lá numa fase inicial, mas que se vai perder inevitavelmente dada a progressão da condição, se não se fizer nenhum outro tratamento, ele vai acabar por se perder e a pessoa vai ter necessidade de fazer um segundo, terceiro transplante capilar mais tarde. Portanto, ele de facto é mais vantajoso numa fase assim mais avançada e se lá está, se a pessoa tiver uma boa fonte de dor e condições para fazer o transplante. Depois há outros tratamentos também em estudo, como os minimamente invasivos, o microagulhamento, a intradermoterapia, PRP, plasma rico em plaquetas. Temos a parte do home care, não é? Das loções, os suplementos alimentares, entre outras coisas, que também ajudam e que normalmente são utilizados mais como coadjuvantes de outras terapias. E temos então a fototerapia de baixa potência, seja com laser ou com LED, em que o laser diverge do LED por ser uma luz colimada e coerente, e o LED ser uma luz divergente, mas também mais barata. Esta terapia, a fototerapia de baixa potência, já está aprovada para o tratamento da alopecia androgenética desde 2007. Não tem assim muita evidência, mas tem alguma já. Boa, não é? E sabe-se que, em termos de mecanismo de ação, ela é uma terapia que tem efeitos fotofísicos, fotoquímicos e fotobiológicos, não térmicos, apesar de ser uma luz, certo? E ela tem a vantagem de ser segura, custo-efetivo, ou seja, é uma terapia relativamente barata, e tem poucas contraindicações. A nível do mecanismo de ação, o que já se sabe que acontece, aqui a minha caixinha, o que sabe que acontece a nível bioquímico
é que o citocromo C oxidase, que é um cromóforo presente na cadeia respiratória das mitocôndrias das nossas células, neste caso estamos a falar das células da papila dérmica, que é onde nasce o cabelo. O citocromo C oxidase absorve a luz, neste caso vermelha, e liberta óxido nítrico. Este óxido nítrico libertado vai promover a vasodilatação. Quando há vasodilatação, há aumento da microcirculação sanguínea, há aumento da oxigenação, da nutrição celular e, além disto, isto também permite a ligação do oxigênio à cadeia transportadora de eletrões e à produção de ATP e de espécies reativas de oxigênio, de ROS. Isto, por sua vez, vai fazer com que se ativem determinadas proteínas e fatores de transcrição e vai promover a estimulação, então, da proliferação, da migração e da adesão das células da papila dérmica. Além disto, sabe-se que a fototerapia de baixa potência também promove na papila dérmica a acumulação da proteína Noggin, a ativação de vias de sinalização, como estão aqui descritas, WNT, beta-catenina, ERK, o aumento de fatores de transcrição, que induzem um aumento também da expressão de determinados genes e fatores parácrinos, e tudo isto vai estimular então a proliferação dos queratinócitos, das células que compõem o cabelo, e a transição para a fase anásgena, ou seja, vai precisamente contrariar o processo da alopecia androgenética, não é? Porque a alopecia androgenética leva a que a fase anásgena passe a fase telógena mais depressa, e aqui a fototerapia vai transitar a papila dérmica, os folículos pilosos, para a fase anásgena, para a fase de crescimento e mantê-los lá durante mais tempo. Também se sabe que a fototerapia tem um efeito mais em células debilitadas, ou seja, em células com inflamação, e, portanto, tem aqui um efeito anti-inflamatório também na redução das citoquinas inflamatórias, e também é sugerido que pode ter algum efeito na inibição da 5-alfa-redutase. A fototerapia tem diversos parâmetros que é preciso terem atenção, como o comprimento de onda, a energia e a dose, a fluência, a irradiância, potência, o pulso e o tempo de aplicação. Dentro do comprimento de onda, a luz vermelha parece ser a mais interessante, entre 600 e 700 nanómetros, porque é mais superficial que a infravermelha, mas consegue atingir todo o folículo, ok? Piloso. E parece também ser o que o citocromo C absorve mais. O citocromo C oxidase absorve mais. Portanto, parece ser o comprimento de onda mais interessante. Como vemos aqui nesta revisão de 2017, ela é o que diz também que o laser de baixa intensidade entre 650 a 900 nanómetros com 5 miliwatts de potência é considerado o mais efetivo, mas que é preciso mais evidência. E eles também sugerem aqui uma fluência de 1 a 4 joules por centímetro quadrado. Ok? Dada esta revisão, esta análise da literatura também estipulou-se então como objetivos avaliar a eficácia no aumento da densidade capilar em indivíduos com alopecia androgenética, utilizando um equipamento com 9 LEDs de 655 nanómetros, 5 mW de potência, 1 joule por centímetro quadrado, ou seja, aplicou-se 2 minutos em cada local, em 3 sessões semanais não consecutivas, durante 7 semanas, 1 mês e meio. Para avaliar a eficácia no aumento da densidade capilar, avaliou-se então a densidade de cabelos anágenos em crescimento, de cabelos terminais, normais, e das unidades foliculares totais, singulares, duplas, triplas e quádruplas. Também estipulou-se avaliar, comparar o efeito desta terapia no sexo, entre o sexo masculino e o sexo feminino, entre indivíduos com caspa e sem caspa, e entre fumadores e não fumadores. Ok? Como objetivo secundário,
estipulou-se avaliar o crescimento capilar global através de fotografias globais do couro cabeludo em 4 graus. Esta avaliação foi feita por uma investigadora experiente em tricologia e cega quanto à realização ou não da intervenção no couro cabeludo. Relativamente à metodologia, o modelo de investigação foi quantitativo, o desenho de estudo experimental longitudinal, do tipo autocontrolado, em que cada participante basicamente teve 2 lados do couro cabeludo avaliados, um lado intervencionado e o lado controle, em que isto foi feito de forma, foi estipulado de forma aleatória, certo? Foi o lado direito e o lado esquerdo foram aleatorizados e então foram fornecidos 2 códigos a cada participante. E foram feitas 2 avaliações, o M0 antes de iniciar o protocolo e M1 passado 3 dias do fim do protocolo. Foi feita a divulgação do estudo através das redes sociais, de panfletos, com a população-alvo de indivíduos de sexo masculino e sexo feminino com alopecia androgenética. Os participantes que então se interessaram e comunicaram comigo foram sujeitos a um questionário de seleção e caracterização da mostra. Como critérios de inclusão foi estipulado então terem mais de 18 anos, terem um grau de alopecia entre o 2A e o 6, no caso do sexo masculino, entre o grau 1,4 e o 2,2 no sexo feminino. Isto também tem a ver com as indicações do equipamento utilizado. Serem saudáveis e terem um fototipo 1:4, que também tem a ver com o indicado pelo equipamento utilizado, que deverá ser utilizado em peles claras até ao fototipo 4. E como critérios de exclusão, foi considerada qualquer pessoa que tivesse uma patologia cicatriz ferida no couro cabeludo ou que tivesse feito alguma terapia há menos de 6 meses, capilar, ou que pudesse influenciar a parte capilar, que usasse acessórios, perucas com tensão no couro cabeludo, medicação fotossensibilizante, doenças hormonais, diabetes, oncológicas, sem capacidade cognitiva para ler, para perceber e assinar o consentimento, e grávidas ou em período de amamentação. Então, para selecionar a amostra em relação ao fototipo, foi utilizada a classificação de fito tétrico modificada, está aqui. Para selecionar em relação ao grau de alopecia androgenética nos homens, foi utilizada a escala de Norwood-Hamilton, comparando a foto do corpo cabeludo com estas imagens, em que cada uma corresponde a um grau de alopecia. E são estas as selecionadas. E no sexo feminino, utilizadas as escalas de Ludwig e Sevin. A de Ludwig, que diferencia em 3 graus, a alopecia, e a de Sevin, que permite uma diferenciação maior em 8 graus, como vemos aqui. Depois, a amostra, os participantes selecionados preencheram mais 3 questionários de caracterização, o IPAC, a versão curta, para os caracterizar quanto ao nível de atividade física, o semi-quantitativo de frequência alimentar, a nível da ingestão nutricional, e a escala de stress percepcionado, que avalia o stress do mês. Ok? No final, em M1, também preencheram mais 2 documentos, a escala de percepção global de mudança, adaptada a esta condição, assim como um questionário de satisfação que foi desenvolvido especificamente para este estudo. Ok? A nível da avaliação objetiva, foi feita então uma análise e recolha tricoscópica, utilizou-se um tricoscópio de no light,
a 35 vezes de ampliação, com luz polarizada, ok? Utilizou-se o software também indicado, o DinoCapture 2.0 software, mais para armazenamento dos ficheiros fotográficos. E para a sua análise foi utilizado um software TricoScience Pro, versão 17, edição standard, que permite fazer uma análise bastante completa, com fototricogramas, com todos os tipos de cabelos e as suas densidades, percentagens, unidades foliculares, sinais perifoliculares, taxas de crescimento, de perda capilar, ok? Foi feita, neste caso, uma medição, ela permite ser manual ou automática, neste caso foi feita uma medição manual do diâmetro e do comprimento dos cabelos, assim como a sinalização de pontos pretos que correspondem basicamente aos cabelos em fase telógena que não estão em crescimento, ok? Como podemos ver nesta imagem, o software permite não só definir a diferença, o diâmetro que distingue os cabelos terminais dos cabelos tipo velos e também o período de tempo entre a rapagem, entre o corte do cabelo e a medição, porque para conseguirmos distinguir os cabelos em fase anásgena, em crescimento, e os cabelos em fase telógena, temos que rapar o cabelo para perceber os que crescem e os que não crescem. E então demos 3 dias para permitir o crescimento dos cabelos em fase anásgena e conseguirmos então medir todos estes tipos de cabelos. Para isso, então, 3 dias antes da avaliação, realizaram-se 2 círculos de 1,5 cm em cada lado do couro cabeludo, em todos os participantes, e pintou-se um ponto preto no centro do círculo para padronizar o local da recolha da fotografia tricoscópica. O software, então, como podem ver nesta imagem, dá assim um relatório com todos os dados. E para as fotografias globais do corpo cabeludo utilizou-se ainda uma câmara digital de 16 megapixels, em que se tiraram várias fotografias da vista superior, padronizando também a distância da câmara ao corpo cabeludo, a iluminação, os parâmetros da máquina. Nos indivíduos de sexo feminino, tirou-se fotografias da risca central, sagital, das riscas laterais. Nos homens, tirou-se também das têmporas e do vértice. E depois utilizou-se então o SPSS, versão 27, para análise estatística com nível de significância de 5%, em que se utilizaram testes não paramétricos, dado o tamanho da amostra a ser reduzido. Na aplicação da intervenção utilizou-se então o AirMax Laser Comb, com 9 LEDs de 5 mW de potência. Como podem ver na imagem, ele tem assim 2 fileiras de pentes ao lado dos LEDs, de 2 cm de comprimento, que permite também estabilizar o equipamento no corpo cabeludo e afastar basicamente o cabelo para a luz penetrar no corpo cabeludo. Okay? Foi feito o cálculo, então, para a aplicação de 1 joule por centímetro quadrado, quanto tempo é que era necessário, e foram definidos, então, 2 minutos de aplicação, em que a pessoa, o participante, se colocou em decúbito dorsal, o investigador, neste caso eu, atrás na cabeceira, apliquei o equipamento durante 1 minuto desde a linha frontal e depois fui andando 1 centímetro em direção à zona occipital para aplicar novamente 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, até chegar à zona occipital para depois voltar a repetir o processo para aplicar, para fazer os 2 minutos de aplicação no lado intervencionado do corpo cabeludo. Ok? Em relação então à amostra, inicialmente eram 12 participantes, mas devido à situação atual pelo SARS-CoV-2, houve um que teve que desistir. Isto foi no início também um bocadinho da pandemia. E depois houve outra participante que descobriu que estava grávida, e então ficaram apenas 9 participantes.
Destes 9 participantes, os 9 participantes tinham idades entre os 19 e os 54 anos, eram 5 homens e 4 mulheres, com tempos de alopécia de 10 anos, fototipos semelhantes, graus de alopécia moderados, excepto uma mulher com grau leve e um homem com grau mais avançado. Todos apresentavam um déficit de uma ou mais vitaminas e, quanto às variáveis a analisar, não apresentavam diferenças estatisticamente significativas entre os lados do couro cabeludo, ok? Em M0. No final do estudo, em M1, então, em julho de 2020, os resultados revelaram que não se verificaram diferenças estatisticamente significativas, nem entre lados, nem entre momentos, com uma diminuição das densidades em ambos os lados do couro cabeludo. No entanto, como vemos aqui, pelo valor da diferença entre M1 e M0, entre M0 e M1, o valor da diferença, conseguimos ver que aqui na densidade dos cabelos terminais, ou seja, dos cabelos normais, houve uma tendência para o aumento desta densidade no lado intervencionado de couro cabeludo, apesar de não haver uma diferença estatisticamente significativa, ok? Dada a fisiopatologia da alopecia androgenética, nós percebemos que, como há uma miniaturização progressiva dos folículos pilosos, há uma tendência, durante a progressão da condição, para a diminuição dos cabelos anágenos e dos cabelos terminais, certo? Há uma diminuição dos cabelos em crescimento, assim como uma diminuição dos cabelos com diâmetro normal. Então, estas variáveis pareceram as mais relevantes a serem estudadas neste caso. E ao analisar todos os 9 indivíduos individualmente, relativamente à densidade de cabelos anágenos em crescimento, nós conseguimos verificar que, enquanto que no lado controle houve uma diminuição geral, o mesmo não aconteceu no lado intervencionado, em que 44% dos participantes apresentaram um aumento. Já na densidade de cabelos terminais, também conseguimos perceber ao analisar todos os indivíduos que houve um aumento desta densidade de forma mais pronunciada e em mais participantes no lado intervencionado do couro cabeludo, apesar deste aumento não se verificar em todos os casos, ok? Isto pode querer dizer que a fototerapia de baixa potência aplicada nestes parâmetros durante este período de tempo pode ter um efeito benéfico positivo apenas em alguns indivíduos. E a diminuição da densidade nos restantes pode simplesmente estar relacionada com o avanço natural e progressivo da alopecia androgenética, em que a terapia basicamente não teve qualquer efeito benéfico. Ok? Então, como referido, comparando aqui o sexo masculino e o sexo feminino, apesar de clinicamente a condição se manifestar de forma semelhante, nós sabemos que em termos etiofisiopatológicos há algumas diferenças, ok? Então achamos interessante comparar um sexo com o outro e apesar de não se verificar diferenças estatisticamente significativas no lado intervencionado entre eles, há aqui uma diferença estatisticamente significativa a nível da densidade de cabelos terminais no lado controle do couro cabeludo, certo? Porque nós conseguimos verificar aqui que na densidade de cabelos terminais, o sexo masculino
parece apresentar um aumento e o sexo feminino uma diminuição, e vemos aqui uma diferença estatisticamente significativa entre os sexos no lado de controle, o que pode significar que esta diminuição no sexo feminino foi atenuada no lado intervencionado do corpo cabeludo pela fototerapia, ok? Já em relação à evidência, esta mostra que não há diferenças estatisticamente significativas entre sexos e que, segundo os resultados, parece que a fototerapia é benéfica em ambos, ok? Sem diferenças significativas entre eles. Então, como referido anteriormente, o stress oxidativo, a inflamação, são fatores também que podem influenciar a progressão da doença e mesmo a resposta aos tratamentos. E então aqui engloba-se também a microflora do couro cabeludo, certo? E por isso a comparação entre indivíduos com caspa e sem caspa. E podemos verificar, de facto, que os indivíduos com caspa apresentam aqui uma tendência para a diminuição de todas as densidades, enquanto os indivíduos sem caspa apresentam uma tendência para o aumento desta densidade, que parece ser ainda maior no lado intervencionado com a fototerapia. Ok? E vemos que há uma diferença estatisticamente significativa. Há uma diferença estatisticamente significativa no lado intervencionado entre os indivíduos com caspa e sem caspa, em relação à densidade de cabelos terminais, e também há uma diferença estatisticamente significativa no lado controlo, em relação à densidade anágena, o que pode significar que houve uma diminuição dos cabelos anágenos maior nos indivíduos com caspa no lado controle do que nos indivíduos sem caspa. Em relação ao tabagismo, comparando os fumadores com os não fumadores, os fumadores apresentaram uma diminuição significativa em relação aos não fumadores da densidade de cabelos anágenos no lado de controle do couro cabeludo, ou seja, onde não se fez nada. E apesar de sem diferenças significativas, os não fumadores demonstraram um aumento das densidades de cabelos anágenos e terminais do lado intervencionado, o que não se verificou nos fumadores, os quais diminuíram, ok? Isto pode estar, lá está, relacionado com o stress oxidativo provocado pelo tabaco e pela diminuição da microcirculação sanguínea também, os quais podem reduzir os efeitos potenciais da terapia, certo? De qualquer forma, é preciso afirmar que todas estas conclusões são suposições e devem ser ponderadas, já que o número amostral é muito reduzido, assim como o tempo de intervenção também, ok? De facto, o tempo de intervenção estipulado inicialmente era para ser maior, dada a situação do SARS-CoV-2, este foi reduzido para 7 semanas e, portanto, pronto, foi encurtado, não é? Como podemos ver aqui, a maioria dos estudos apresenta períodos mais longos, com resultados positivos, entre 4 a 6 meses de intervenção. Esta ideia também aqui é corroborada por este estudo de 2017, no qual verificaram que no grupo da fototerapia houve um aumento da densidade capilar, mas que foi significativo apenas passado 4 meses, ok? Da intervenção. Passado 2 meses ainda não era significativo. E um outro estudo anterior, de 2009, também não verificou diferenças significativas com a fototerapia no aumento dos cabelos terminais, passado 3 meses. Utilizando tanto um como o outro
doses superiores, ok? E ainda neste estudo dos 7 participantes, 2 mostraram uma diminuição do número destes cabelos terminais. Apesar de neste estudo não ter havido grupo controle, ok? Já observando este estudo de 2018, autocontrolado, mas com um número amostral bastante superior, 100 participantes, com uma dose também superior à deste estudo, verificou-se um aumento significativo de cabelos, tanto em número como em percentagem, passado apenas 4 semanas de intervenção, em relação ao lado controle, ok? Neste seguimento, os estudos realizados com um equipamento semelhante ao deste estudo, com o Air Max, e com as mesmas características, mas com a dose estipulada pelo equipamento, ou seja, inferior à deste estudo, verificaram um aumento significativo das densidades capilares passado 6 meses de intervenção. Ok? Mas todos eles verificaram diferenças estatisticamente significativas, passado 6 meses. Ainda assim, os estudos efetuados sobre a fototerapia de baixa potência na alopecia androgénica são muito heterogéneos e com uma grande variação de parâmetros, como podemos ver aqui. Há estudos que utilizam 40 joules por centímetro quadrado, 60 joules por centímetro quadrado, há outros que utilizam 1 joule por centímetro quadrado, 2 joules, há diferentes comprimentos de onda utilizados também, ok? Temos aqui, há quem sugira que a melhor dose parece ser 4 joules por centímetro quadrado, portanto é preciso perceber melhor quais os parâmetros ideais. Até porque, principalmente a dose, porque nós temos que ter em atenção a lei de Arndt-Scholz, não é? A resposta bifásica, em que se nós aplicarmos uma dose inferior, muito reduzida, podemos não atingir um efeito estimulador. Assim como se aplicarmos uma dose muito grande, podemos atingir um efeito inibidor, ok? E nós queremos um intermédio, nós queremos estar ali na dose ideal de estímulo. Muito bem. Em relação à avaliação subjetiva global do couro cabeludo, também não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os lados do couro cabeludo. Apesar disso, pode-se observar que foi avaliada com uma melhoria da densidade capilar no lado intervencionado a maioria da amostra, ok? E isto vai de encontro com os resultados da escala de percepção de mudança global, assim como o questionário de satisfação. Temos aqui 2 exemplos do antes e do depois, do M0 e do M1, de 2 participantes. Ok? É preciso terem atenção que apesar de se padronizar a forma de tirar as fotografias, poderá ter havido sempre alguma diferença, ok, na distância da câmara, na própria e no próprio ângulo da câmara fotográfica. Houve diferenças também no estado, na cor e no penteado do cabelo, desde o momento inicial para o final, ok? E isto pode ter levado também a uma influência da percepção da densidade capilar, ok? Isto foi considerado uma limitação do estudo. Além desta limitação, então, as outras limitações foram, obviamente, o tamanho reduzido da amostra, assim como o tempo limitado de intervenção, o facto do investigador responsável pela intervenção ter sido o mesmo responsável pela análise e recolha dos dados, okay? Outro ponto muito importante, uma limitação importante, foi a dificuldade em manter o ponto exato de recolha na tricoscopia. A tricoscopia é algo muito ampliado, então precisa de ser bem definido, precisa de ser exatamente aquele ponto. E quando se pintou o ponto com uma caneta permanente, o
nem em todos os casos conseguimos manter exatamente o mesmo ponto do início ao fim, ok? Porque o couro cabeludo é algo que é muito fácil da tinta sair, não é? Então, alguns estudos fazem mesmo uma tatuagem, ou tatuagem temporária, com uma cor diferente da cor do cabelo, no couro cabeludo, para manter exatamente o mesmo ponto do início ao fim. Nós conseguimos manter mais ou menos o ponto exato apenas pelo corte do cabelo, da rapagem do cabelo, que se distingue do restante cabelo e que correspondia exatamente ao diâmetro do tricoscópio. Mas mesmo assim poderão ter havido aqui algumas alterações no local exato de recolha. Outra limitação foi alguns participantes terem o cabelo grisalho, o que a luz poderá ser refletida e influenciar negativamente a contagem dos cabelos, ok? Então aqui sugere-se, como fazem já em alguns estudos, que é pintar o cabelo imediatamente antes, no local da recolha, para que, para que o cabelo se distinga bem e contraste bem na tricoscopia. E outra limitação foi a possível dissipação de energia do lado intervencionado para o lado controle da fototerapia, da energia da luz, ok? O que pode também justificar o aumento da densidade capilar no lado controle, além do lado intervencionado, em alguns casos, ok? Como conclusão, então, concluímos que a aplicação de 1 joule por centímetro quadrado de LED de 655 nanómetros e 5 mW de potência 3 vezes por semana durante 7 semanas pode promover o aumento da densidade capilar apenas em alguns indivíduos com alopecia androgenética, o qual pode ser prejudicado por outros fatores como o tabagismo e caspa, mas não parece ser influenciado pelo sexo. No futuro, percebemos que é muito importante estudarmos qual a melhor dose para o estímulo do crescimento capilar, o tempo da exposição também ideal, ou se é sequer um fator determinante, ou tão determinante como a dose em si, a aplicação pulsada e contínua, se é importante ser pulsado ou se é importante ser contínuo, se tem o mesmo efeito, ok? Ou não, e qual a frequência mais eficaz e os intervalos de aplicação mais eficazes, se é semanal, bissemanal, quinzenal, qual será o mais eficaz. Também comparar com outros dados da caracterização da amostra a nível nutricional, a nível de atividade física, ok? Qual a influência, e avaliar também passado meses da interrupção da intervenção, certo? Ou seja, fazermos aqui uma intervenção que levou a uma melhoria da densidade durante X semanas ou X meses, interrompemos e vamos ver se manteve passado 2, 3 meses de interrompermos a intervenção. Isso também seria interessante estudar, ok? Portanto, deixo aqui as referências bibliográficas e uma mensagem para estimular aqui, principalmente as pessoas que estão agora no mestrado e que vão realizar a sua tese, o seu estudo científico. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. E nós precisamos de resultados, as pessoas precisam de resultados, ok? Para conseguirmos ajudar estas pessoas que cada vez são mais e mais jovens com problemas de alopecia androgenética e não só, com grandes problemas de autoestima por causa disto. E nós temos aqui alguma forma de ajudar. Deixo aqui o meu contacto na rede social Instagram, se quiserem tirar alguma dúvida ou partilhar algo comigo, estou disponível, ok? Obrigada. E agora eu queria